Ação Imediata já está de volta e agora sim com todas as informações sobre as mortes violentas registradas em Rio Claro. A primeira foi no bairro Benjamin de Castro. Um jovem de 20 anos foi morto após ser alvejado por diversos tiros. Vamos ver. Brisamar Wellington dos Santos Domingues, 20 anos, foi atingido por 5 tiros, 3 deles na cabeça, durante a noite de segunda-feira. Sua namorada, de 21 anos, também acabou sendo alvejada no ombro. Segundo informações de testemunhas, o jovem Brisamar estava com sua namorada bem naquele ponto da Rua 5, quando 2 criminosos em uma motocicleta se aproximaram e começaram a persegui-lo. Depois disso, o jovem teve chance de correr até este outro ponto na Rua 6, sendo perseguido ainda por esses 2 indivíduos em uma motocicleta. No local, na cena do crime, ainda é possível ver marcas de sangue deixadas por esta vítima e até mesmo a fita zebrada, utilizada pela Polícia Militar para proteger a cena do crime, continua no local. A namorada da vítima foi socorrida e não corre risco de morte. O caso foi apresentado na Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Você viu aí? Esse crime foi pouquinho antes da meia-noite de segunda para terça-feira. Agora a polícia investiga este crime para saber se foi acerto de contas ou não. Mais uma vez eu volto a falar do perigo que corremos a todo instante. Estamos vulneráveis porque a jovem, a namorada dele, que estava ali na frente, também foi atingida. Graças a Deus, ela foi socorrida, passou por uma cirurgia. Mas e se tivesse mais pessoas ali na rua numa hora dessa? Esses bandidos, eles não querem nem saber. Quando eles vão para matar, eles matam mesmo, porque você viu, o rapaz chegou a correr e foram 3 tiros, ele foi executado, foram 3 tiros na cabeça. E olha, eles não se importam não, a hora, nem o local, infelizmente, em plena véspera de Natal, onde predomina para muitas pessoas um espírito de paz, é isso que acontece, os bandidos justamente aproveitam essas datas para eliminar os seus, digamos que, inimigos. Agora, independente deste jovem ter ou não envolvimento com o mundo do crime, porque a gente não tem essa informação, porque a gente não sabe se esses 2 indivíduos que o executaram têm, o que a gente sabe, né, que esses 2 indivíduos têm que ir para a cadeia também porque cometeram um crime. Independente se é acerto de contas ou se não é, a polícia tem que investigar, tem que identificar e eles irem para a cadeia, porque senão vai continuar assim, né? E olha, durante a tarde de terça-feira, véspera de Natal, os roubos continuaram acontecendo, mas desta vez os bandidos levaram a pior. Além da moto parar por causa do alarme na fuga, os ladrões toparam com a PM. Além de resistir à voz de prisão, o garupa ainda sacou o revólver calibre 38. O menor de idade acabou atingido pelo policial e morreu a caminho do hospital. Confira. A vítima desse roubo lembra como foi a abordagem da dupla. Passando pela Rua 6, de frente à prefeitura, então fomos abordados. O assaltante nos pediu para entregar a moto, que era um assalto. Então descemos da moto, entregamos para ele e eles pegaram a moto e fugiram. Aí tentamos entrar em contato com a polícia, 190, eles nos atendeu, fizemos a ocorrência. E depois fomos embora para casa. Descendo a Rua 6, depois do Pontilhão, encontramos a Rocan e comunicamos com ele o que aconteceu. Ele entrou em contato com a Rocan, a outra equipe, e ela foi identificada, foi encontrada a moto. E aí eu vim para o local e encontrei a moto. A moto da vítima acabou parando devido ao alarme. Na fuga, a dupla acabou encontrando com a polícia na Rua Saibreiro. A viatura estava em patrulhamento, se deparou com uma motocicleta ali na Avenida 46 com o alarme disparado. Uma testemunha informou que o indivíduo havia virado a Rua Saibreiro e a viatura foi fazer um patrulhamento com vistas. E aqui no local dos fatos se deparou com os 2 indivíduos, estando na motocicleta, houve a resistência e um indivíduo foi baleado e o outro foi preso. O rapaz chegou a ser socorrido até o PA do Cervezão, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O outro rapaz de 19 anos acabou preso em flagrante. A arma usada pelos criminosos foi apreendida e uma das vítimas os reconheceu como os autores do crime. A moto usada por eles estava sem placa e com as numerações de chassi e motor raspadas. Agora, mais um menor, o menor de idade que teve esse fim, né? Na segunda-feira, nós recebemos o presidente da Comissão de Segurança da OAB, que comentou sobre a morte de um outro menor durante a troca de tiros com a polícia no bairro Bom Sucesso, aqui em Rio Claro.
Nós não estamos aqui para julgar quem está certo ou não, eu volto a repetir, esse não é nosso papel, viu? Mas como disse o advogado aqui que esteve presente com a gente, o que temos que saber é a causa de tudo isso e buscar solução. O que tem levado tantos menores para o mundo do crime? Não podemos assistir a tudo isso de braços cruzados e ficar conformados de que esta é a nossa realidade e ponto final, né? Algo tem que ser feito, providências devem ser tomadas. Cada vez mais os menores são atraídos para o mundo do crime, porque muitas vezes acabam liberados, eles levam aí os marmanjões, se livram do crime, os menores assumem a culpa, né, desse crime e acabam livres. Mas infelizmente, neste caso que acabamos de ver, o menor não foi preso, mas acabou morto. E não é isso que a gente quer ver também. Vamos rever um trecho da entrevista com o presidente da Comissão de Segurança da OAB para saber o que ele pensa, qual o relato dele a respeito desse tipo de ocorrência. O problema ele tá distante dessa estrutura. O problema começa em nós, na comunidade. A comunidade que pouco faz. A comunidade ela simplesmente vota. Ela faz o seu papel, vota e ponto final. Acha que isso resolve ao longo do tempo e essa medida ela está se mostrando cada vez mais inócua e ineficiente. O voto apenas não resolve. A comunidade ela tem que começar a participar. É um problema em nível nacional. O país ele vive uma grande onda de violência. Hoje eu acredito que a violência estampa uma situação muito similar da época em que a AIDS veio à tona, né? Aquele temor da AIDS. Hoje é o temor da violência. A gente vive como escravo dessa violência. E se não combater com responsabilidade a causa, ou seja, ou melhor dizendo, as causas, porque ela não tem um fator só. Essas notícias elas simplesmente se tornarão cada vez mais corriqueiras. Agora, os indultos da vida. Então, uma enchente de delinquente vai para a rua, com um monte de benefício, muitos acabam não retornando e continuam dando problema para o sistema, fatigando ainda mais a estrutura já limitada em todos os níveis. Então, a gente vê que o sistema está incorreto, gastam milhões nos efeitos e as causas eu estou vendo que não está funcionando. Aonde o bem ocupa, o mal se afasta. Ou seja, aonde o bem está ausente, o mal está presente. A gente verifica isso em todos os níveis. Enquanto o poder público falta, o traficante dá o suporte para a família. Se é possível dizer que há uma estrutura familiar quando se chega nesse ponto. Mas muitas famílias de bem da periferia acabam também sofrendo porque os filhos estão vulneráveis a essa situação. Então o traficante acaba absorvendo essa mão de obra e a gente acaba sendo vítima desse sistema. As polícias estão trabalhando demais. Os índices mostram aí a atuação policial em Rio Claro triplicado se comparado com o ano passado e esse ano. Então mostra que há um aumento da produção desse tipo de indivíduo, que a estrutura está quase chegando ao limite de trabalho e não está resolvendo. Por quê? Não é o efeito que deve ser cuidado, é a causa que deve ser cuidada, assim como você disse, na estrutura da saúde, da educação e cultura familiar tudo, né? Geral. Bom, infelizmente é isso que acontece. Se a gente não trabalhar essa causa, cada vez mais nós vamos ter menores envolvidos aí com o mundo do crime. Infelizmente, esse teve esse fim, acabou sendo morto aí durante essa abordagem policial. E vocês viram o relato da vítima. Ele foi reconhecido pelas vítimas, tinha acabado de praticar um roubo e achou que ia se dar bem, mas olha só o que aconteceu, né? E no final da noite de terça-feira, mais uma morte violenta. Essa foi a terceira morte em menos de 24 horas na cidade. Foi um homicídio registrado no Jardim das Flores. Edno Carlos Fernandes da Silva, de 34 anos, foi morto com um tiro na cabeça na porta da casa de sua mãe. A família relatou que ele estava do lado de fora, sentado numa cadeira, tomando cerveja, quando chegou indivíduos e efetuou o disparo de arma de fogo contra a pessoa.
O crime aconteceu na Avenida M55, no Jardim das Flores. No local foi acionado o SAMU e o SAMU constatou o óbito. Segundo sua irmã, né, a irmã do falecido, ele estava cumprindo pena aí de homicídio e tráfico de drogas. Olha, mais um, que fim que teve, né? Envolvimento com o mundo do crime, acabou aí sendo alvejado, morreu na frente da casa da mãe. A vítima, como o policial falou, estava com a famosa saidinha, recebeu o benefício de vir para a rua e olha no que deu. E o advogado também, aqui o presidente da Comissão de Segurança da OAB, relatou há pouco aqui. São inúmeros presos que saem das cadeias nesta época e muitas vezes acabam dessa forma, perdem a vida por acertos de contas ou saem também para cometer o crime novamente. Não estou dizendo neste caso, mas que sabemos que as estatísticas aumentam e muito. Isso ninguém pode negar. O que podemos dizer também é que dificilmente quem está no mundo do crime tem outro fim. É o que a gente mostra aqui. Eles sabem o risco que correm, mas preferem seguir este rumo. E dá nisso. Um se vingando do outro e o pior de tudo, tirando a vida uns dos outros, porque para eles é assim que se resolve, né? Enquanto a sociedade continua vivendo com medo. E depois do intervalo tem a sua participação aqui no Ação Imediata. Bairros Maria Cristina, Jardim Anhanguera e Avenida Visconde do Rio Claro são os destaques. Eu volto já.